Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Lá no Novo Testamento, nós temos o livro de Efésios. Gálatas e Efésios. Verso 10 em diante, Efésios capítulo 6, no verso 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até o versículo 18, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai amado, pela Tua palavra, que está à nossa disposição. Louvamos o Teu nome por esse texto que acabamos de ler. E pedimos, ó Deus, que ao meditarmos nele, o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale profundamente, continue falando profundamente ao nosso coração. Nós pedimos a Tua bênção neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Li certa vez uma ilustração que chamou muito a minha atenção. O navio estava navegando naquele mar tão imenso, e devido a uma dificuldade naquele navio, aquele navio começou a afundar. E pelo fato daquele navio estar totalmente cheio, repleto, as pessoas já foram procurando seus botes salva-vidas para tentarem realmente escapar daquele afundamento iminente. A história conta então que as pessoas foram indo para os botes salva-vidas, todas as pessoas procurando se safar naquele momento tão crucial que aquele navio estava enfrentando, e que iria mesmo, todos pensando que o navio iria afundar. E uma criança estava lá no playground daquele navio, brincando com uma bola. Estava chutando a bola para lá e para cá, para lá e para cá. E as pessoas vendo aquela criança falavam para ele: você não vai se salvar porque o navio vai afundar. E aquela criança continuava a brincar com a sua bola. E nem se preocupando com aquilo que as pessoas estavam falando. E assim foi sucedendo. As pessoas indo para os botes salva-vidas e aquela criança continuava lá brincando com a sua bola. Até que certa pessoa parou aquela criança e falou: você não sabe que o navio vai afundar? Você não sabe que nós vamos perecer? Você não vai lá para o bote salva-vida? Aí aquele menino, de maneira muito tranquila, falou: o navio não vai afundar. Por quê? Porque o meu pai é o comandante. O meu pai está guiando esse navio. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que existem ciladas de Satanás com o propósito de nos derrotar.
E constantemente nós somos solapados por todo tipo de proposta indecente e também de torpedos mortíferos do inferno, tentando destruir a nossa vida. Mas algo que chama muito a nossa atenção e que dá a calma para o nosso coração, é porque nós temos a certeza que Deus, Ele nos chamou, não para a derrota, mas para que nós possamos também experimentar a vitória. Quando nós lemos no Salmo 60, versículo 12, diz a palavra do Senhor, que em Deus nós faremos proezas. Quando nós vemos a história do povo de Israel, quando Israel atravessou o deserto, a caminho da terra prometida, nós vemos que eles enfrentaram muitas ciladas de inimigos fortes. Inimigos que sempre vinham com grandes guerreiros, muito material bélico. Mas mesmo assim, sempre o povo foi vitorioso. Pelo quê? Pelo poder de Deus. Eu quero dizer para você, aqui nessa noite, para mim, para você, nós juntos, nós não temos forças suficientes para vencer as dificuldades. Mas Deus nos ajuda e através da sua misericórdia, Ele sempre promete a nós o quê? A vitória. Agora, nós sabemos que nas batalhas e nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente sabe que a nossa vitória não será sem lutas. É primordial que nós temos de exercitar a nossa vontade, nós precisamos também dominar os nossos impulsos e disciplinar as nossas maiores paixões, para que nós possamos vencer as lutas que frequentemente nós nos deparamos. O texto que nós lemos agora, de Efésios, né? Efésios é um dos livros mais maravilhosos da palavra de Deus, né? E a igreja tem tido a oportunidade de estudar aqui pela manhã o livro de Efésios, né? Aí com o nosso irmão, presbítero Carlos. E os irmãos têm percebido realmente quantas coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado através desse livro. Nós vemos no capítulo 1, fala que Deus nos chamou em Cristo, conforme o beneplácito, o propósito da sua vontade. No capítulo 2 fala para nós que Deus nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. No capítulo 3 fala a respeito da nossa vocação, da vocação que Deus chamou não somente o apóstolo Paulo, mas tem chamado cada um de nós. No capítulo 4 fala sobre a questão da igreja como unidade, como povo de Deus. E nós vemos que, começando o capítulo 5, e voltando um pouquinho no capítulo 4, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo fala sobre a questão da santidade. Fala que no capítulo 5 nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, andando como filhos da luz, andando com sabedoria. Depois no capítulo 5 ele continua falando sobre o lar cristão, sobre o marido, a mulher, sobre os filhos, sobre a nossa vida cristã, sobre servos e senhores. E aqui no versículo 10, então, do capítulo 6, ele fala então, quanto ao mais. Então ele está dizendo o seguinte, que todas aquelas coisas que ele narrou lá atrás, quanto ao mais, ele diz, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você aqui nesta noite? Que nós teremos um inimigo muito mais forte do que nós, se nós quisermos lutar sozinhos. Nós teremos um inimigo muito mais perspicaz do que nós, se nós quisermos lutar com as nossas forças. Porque a nossa luta é contra força capaz de mover os homens. É contra a força capaz de mover nações, de mexer com os elementos da própria natureza. É isso que o apóstolo Paulo fala para nós. Esse inimigo ele tem poderes para dominar as pessoas, fazendo as pessoas infelizes e perigosas. Então, tendo todos esses poderes, nós sabemos perfeitamente que nós como crentes, nós precisamos estar atentos. Porque nós temos pelo menos 3 inimigos ferrenhos contra a nossa vida. Nós temos o mundo com a sua influência perniciosa. Nós temos a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes nos leva a fazer coisas que entristecem o coração de Deus. E a teologia paulina do apóstolo Paulo, ela retrata muito bem
essa questão desses inimigos que frequentemente estão lutando contra a gente. Mas sabemos perfeitamente que o inimigo maior é o diabo. O diabo, então, não hesita em oferecer o mundo inteiro e suas glórias para ganhar uma vida para o seu reino. Então, meus irmãos, olhando para esse texto, Deus não dá ao cristão apenas algumas armas para enfrentar as investidas do maligno, mas Ele põe à sua disposição todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua misericórdia, para que nós possamos então vencer as ciladas do maligno. Estou pensando sobre isso, como que você e eu, nós vamos vencer as ciladas do maligno. Constantemente, o maligno tem preparado ciladas para a nossa vida, em vários setores da nossa vida. Nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa vida familiar, conjugal. Constantemente, nos colocado propostas indecentes do maligno, para fazermos algumas coisas que possam entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então, por isso, como vencer as ciladas do maligno? O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui com os irmãos, como que nós vamos vencer as ciladas do maligno? Está no versículo 11. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Então, para vencermos as ciladas que o inimigo constantemente tem colocado diante de nós, primeira coisa, nós temos de tomar a armadura de Deus. Deus, Ele não põe sobre nós a sua armadura. Nós é que fazemos a escolha de tomá-la ou não. Agora, como que é esta armadura de Deus? O texto mostra para nós que essa armadura é uma armadura completa. Quer dizer, ela cobre todos os ângulos de perigo. Interessante notar que Deus não nos dá pela metade. Ela é eficiente tanto para a defesa como para o ataque. Então, é uma armadura completa. Outra coisa, além de ser completa, tanto para nos abranger de maneira muito especial, nos cobrir, interessante que também é uma armadura confortável. Por quê? Porque, em geral, as armaduras são pesadas e desconfortáveis. Nós podemos ver isso no episódio de Davi. Quando ele foi lutar contra Golias, ele não aguentou o peso da armadura de Saul. Agora, a armadura do cristão é de um conforto absoluto. Sabe por quê? Olha só. Ele mostra aqui o capacete da salvação. Essa armadura, um dos itens da armadura do cristão, é o capacete, quer dizer, a salvação. É você ter aquela consciência que você é um salvo, você é escolhido de Deus, conforme nós lemos lá em Hebreus, no texto de 1 Pedro, capítulo 2. Você é um escolhido do Senhor, então você tem essa certeza da vida eterna e da salvação. Isso dá uma tranquilidade para a sua alma. Mostra para nós também que esse capacete, essa armadura, a espada é a palavra de Deus. Outro ingrediente dessa armadura, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus serve tanto para nós defendermos, como também nós atacarmos. Por isso que é imprescindível para vencer as ciladas do inimigo, que você e eu, nós estejamos estudando, conhecendo, aperfeiçoando na palavra de Deus. Conhecendo a palavra do Senhor. Porque ela faz parte dessa armadura. Para que eu possa vencer as ciladas do inimigo. Por isso que nós pastores, professores de escola dominical, todos nós, sempre incentivamos os cristãos para que estejam cada vez mais lendo, conhecendo, aperfeiçoando onde? Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te equipando de tal forma para que você possa ficar preparado contra as ciladas, as investidas do inimigo. Quando ele vem com as suas astúcias, quando ele vem com toda a sua malignidade, quando ele vem com todas as suas propostas indecentes, você está alicerçado onde? Na palavra de Deus, para poder rechaçar todo e qualquer investido do inimigo. Então nós vemos então, bem claro para nós, a espada que é a palavra de Deus. Tem o escudo da fé, que realmente em meio às incertezas da vida, em meio a tantas coisas que aparecem diante de nós, querendo fazer com que nós possamos duvidar desse Deus, Ele vai cada vez mais trabalhando no nosso coração essa fé, essa confiança nele. O calçado quer dizer pela preparação do evangelho da paz.
O Espírito Santo trabalha em nós de tal forma que nós, diante das situações da nossa vida, nós vamos como pessoas que vamos apaziguar, somos promotores da paz. Então, calçando pela preparação no Evangelho da Paz. Então, os irmãos percebem que ele coloca outras, a verdade e a justiça. Tudo isso, então, é uma armadura confortável, que faz tão bem para a vida do crente. Então, o cristão, ele está calçado com a lei, que é perfeita e que faz o quê? Que refrigera a sua alma. Então, para que nós possamos vencer as ciladas, nós precisamos tomar essa armadura de Deus. Meus irmãos, eu digo isso porque constantemente você e eu, nós somos bombardeados por todo tipo de tentação que frequentemente o inimigo tem colocado ao nosso redor. Então, mais do que nunca, para que você e eu, nós possamos vencer as ciladas do maligno, eu preciso tomar a armadura de Deus. E nós vemos que aqui o apóstolo Paulo, como sendo alguém que tinha intimidade com o Senhor, ele iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Você, no decorrer de toda a sua vida, em meio a tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 1 até o 5 e 6 aqui, até o versículo 10, quanto mais você tem procurado realmente estar revestindo com a armadura de Deus na sua vida? Você tem procurado cada vez mais, de tal forma, essa intimidade com o Senhor, conforme diz o salmista no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Para vencer as ciladas do maligno, nós precisamos tomar a armadura de Deus. E como isso é importante na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo continua. Além de nós tomarmos a armadura de Deus, no versículo 11, na parte B, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Qual que é o propósito? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos de ficar firmes, nós devemos ter firmeza. A gente sabe que no exército, cada soldado precisa estar firme no seu posto. E quando nós falamos aqui em firmeza, não estamos pensando em pessoas que não cedem no ponto de vista, pessoas que se julgam donos exclusivos da verdade, de forma nenhuma. Firmeza significa aquilo que o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Timóteo 4, 12 e 13. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso que é firmeza. É a pessoa cada vez mais ser revestida de tal forma com o Espírito Santo, com a armadura de Deus, para quê? Para ficar firme diante das ciladas do inimigo. Tirar o crente da nossa firmeza é um dos maiores trunfos de Satanás. Porque quando ele faz isso, ele tira o crente da sua firmeza, ele faz dele o que quer. Nós vemos isso na história de Davi. Quando Davi estava ali numa boa no seu palácio, em vez de ir para guerrear, ficou lá, mesmo sem fazer nada, com a mente ociosa, mente vazia. Diz o ditado, é a oficina do maligno. Em vez de ir guerrear, ele ficou ali no seu palácio. E devido àquela atitude daquele homem, nós vemos que ele cometeu 3 pecados. O pecado da cobiça, o pecado do adultério e o pecado do assassinato. Um homem que realmente deu brecha para o inimigo. Até onde levou o seu pecado? Um abismo chama outro abismo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, para que nós possamos vencer as ciladas do inimigo, nós temos de ter firmeza no Senhor e não a legalismos extremados. O salmista diz no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Você tem tido firmeza diante das investidas do inimigo, que muitas vezes sorrateiramente tem colocado diante da sua vida? Então, para vencer a cilada do inimigo, eu preciso tomar a armadura de Deus, mas eu preciso também ter firmeza. Realmente
tornando cada vez mais padrão dos fiéis, no procedimento, no amor, na minha pureza, aplicar-me à leitura da palavra, à exortação, ao ensino. Isso vai fazer com que cada vez mais eu esteja preparado diante das investidas do inimigo. Mas o apóstolo Paulo continua, que para eu e você, para que nós possamos vencer as investidas do inimigo, do maligno, eu preciso também, conforme diz o versículo 18, nós precisamos estar vigilantes. Olha o versículo 18, 17 em diante. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus irmãos, para que você e eu possamos vencer as ciladas do maligno, nós precisamos vigiar. Um soldado, ele pode muito bem estar armado no seu posto, mas se ele estiver dormindo, ele será uma presa fácil para o inimigo. A vigilância deve ser com respeito ao ensino da palavra, ao conhecimento da palavra de Deus, evitando as doutrinas perigosas, são distorções da palavra do Senhor. E quantas distorções nós temos visto por aí? Quantas pessoas ensinando tantas coisas erradas? E quantos cristãos, infelizmente, pelo fato de não estarem apropriando da armadura de Deus, pelo fato de não estarem firmes no Senhor, têm sido levados por essas doutrinas perniciosas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter um profundo conhecimento da palavra, para que as sutilezas do inimigo não nos envolvam e nos desviem da sã doutrina que agrada ao nosso Deus. E nós sabemos que a maior vigilância do cristão deve ser onde? Deve ser na oração. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar é estar em comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus, ela produz em nós ânimo, ela produz na minha e na sua vida alegria, força espiritual e muitas bênçãos que carecemos para a jornada, para a trajetória da nossa vida cristã. Será que nós estamos vigiando diante de todas as propostas indecentes que nós temos visto por aí, que o inimigo tem colocado ao nosso redor? A palavra de Deus diz que o inimigo ele anda ao derredor, procurando uma forma de nos derrotar, de nos destruir. O salmista diz também que o inimigo está à espreita, procurando achar alguma brecha para tentar realmente destruir a nossa vida. Então por isso, meus irmãos, mais do que nunca, você e eu, nós precisamos estar vigilantes. Você tem vigiado com oração e súplica? Você tem procurado diante de todas as propostas do mal, estar procurando ter uma vida correta diante de Deus, não dando brecha para nenhuma atuação do inimigo na sua própria vida? Meus irmãos, quando nós vemos esse texto, e o apóstolo Paulo, mais do que qualquer outro, ele pode realmente falar a nós sobre a questão dessa armadura. Porque nós vemos o apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele passou, todas as dificuldades que ele enfrentou, e nós vemos que no livro de Efésios, várias vezes, ele fala sobre a nossa confiança, sobre a nossa dependência de Deus. Quando nós vemos no capítulo 3, versículo 20, ele fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é pela capacidade do apóstolo Paulo, não é pela minha capacidade, não é pela sua capacidade, mas é pelo poder de Deus que opera em nós, que você e eu, nós vamos ter condições de vencer toda e qualquer sutileza ou qualquer proposta indecente do inimigo, cilada para com a nossa vida. Então, quando nós olhamos nesse texto, nós vemos a forma com que o apóstolo Paulo nos dá orientações para que nós possamos vencer as artimanhas do inimigo. Quando nós vemos também a palavra de Deus, nós vemos que Jesus mesmo, ele nos admoesta aos perigos aos que os crentes estariam sujeitos por causa do quê? Por causa da atração do pecado e as preocupações dessa vida. Quando você lê o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7,
Jesus mesmo, ele vai delineando sobre os perigos da vida cristã. Quando ele estava ali falando aos seus discípulos, estava já os capacitando para que diante de qualquer cilada do inimigo, eles ficassem realmente preparados para essa cilada. Por isso, para que você e eu, nós possamos vencer a cilada do inimigo, primeira coisa, nós precisamos tomar essa armadura de Deus. Nós precisamos também ter firmeza. E nós temos que estar, o quê? Vigilantes. Relembrando lá daquele navio, a gente sabe perfeitamente que o comandante da minha vida, da sua vida, é Jesus. Ele é o comandante da minha vida. Ele é o comandante da sua vida. A partir do momento que você e eu, nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele se tornou o nosso dono, o nosso Senhor. Então, a partir do momento que eu estiver ouvindo, que eu estiver conhecendo a sua palavra, obedecendo aquilo que Ele estabelece na minha vida, eu tenho certeza de que jamais nós vamos naufragar diante de toda e qualquer cilada do inimigo para a nossa vida. O que acontece é que muitas pessoas falam que são de Jesus, falam que pertencem a Ele, mas não querem ouvir a sua voz, não querem ter intimidade com Ele, não querem derramar o coração na presença dEle, não querem ter firmeza nele, não querem vigiar. Por isso, mais do que nunca, você e eu, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos nos revestir realmente da armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra a cilada do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quantas situações mais difíceis e desesperadoras da nossa vida, nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Minha oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo de Deus, Ele esteja cada vez mais dando a mim e a você o devido discernimento para estarmos sendo blindados pelo sangue de Jesus. Para que diante de toda e qualquer cilada do inimigo, você e eu, nós possamos nos apropriar daquilo que a palavra de Deus nos diz. Apropriando da armadura de Deus, ficamos firmes diante de toda cilada do diabo, cada vez mais vigiando, para que diante de qualquer situação, nós possamos, em Cristo, ser muito mais do que vencedores. Baixe sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, o Senhor conhece, ó Deus, cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, por esse tempo que nós, ó Deus, podemos pensar, refletir e olhar na Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, que a Tua Palavra é a nossa única regra de fé e prática. Obrigado, ó Deus, porque no nosso país nós temos essa liberdade de abrir a Bíblia, a Tua Palavra, de ler, de meditar nela. Por isso, ó Deus, eu clamo a Tua misericórdia sobre a vida de cada irmão e irmã aqui nesta noite. Para que o Senhor mesmo, Pai, desperte o Teu povo para estar, ó Deus, apropriando dia a dia dessa palavra. Ó Deus, lendo a Tua Palavra, conhecendo a Tua Palavra, procurando, ó Deus, ser revestido cada vez mais da armadura do Senhor, para poder resistir no dia mau. Porque nós sabemos, ó Deus, quantas vezes o inimigo, ó Deus, tem colocado diante de nós tantas situações, porque é somente na força do Senhor é que nós vamos ter vitórias. Por isso, ó Pai, toma em Teus braços cada um dos irmãos aqui nessa noite, aqueles, ó Deus, que têm passado por tentações, têm passado por propostas indecentes do mal, muitas coisas, ó Deus, que têm sido dia a dia colocado à sua disposição, à sua mente. Ó Deus amado, em nome de Jesus, comunique, ó Pai, essa palavra no seu coração, na sua mente. Deles, ó Deus, realmente o discernimento do alto, para, ó Deus, não cederem às tentações, aquilo, ó Pai, que tantas vezes, ó Deus, o mundo, a carne e o próprio diabo, ó Deus, tem colocado diante de nós. Por isso, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Deus, trabalhe no coração de cada um de nós, para que, ó Deus, sejamos mais do que nunca vencedores em Cristo, olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e que diante, ó Pai, dessa nova semana que se inicia, nós possamos estar preparados contra todo e qualquer cilada do inimigo.
Dê ao teu povo, Pai, vitória. Dê ao teu povo, Pai, discernimento. Dê à tua igreja, ó Deus, o equipamento necessário para que, ó Deus, diante dos desafios dessa semana, eles possam olhar firmemente para o Senhor, eles possam, ó Deus, caminhar, buscar a Ti em oração, meditar na Tua palavra, estar, ó Deus, vigiando a todo momento, tendo firmeza, para que eles possam experimentar a vitória que somente o Senhor pode nos dar. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o comandante da nossa vida. Que mesmo, ó Deus, diante de toda e qualquer situação que possa nos levar a naufragar, nós temos certeza que temos o Senhor como nosso Pai. Um Deus que está ao nosso lado. Um Deus que está presente nos momentos mais difíceis. Que muitas vezes, ó Deus, nós pensamos que nós vamos perecer. Mas como é maravilhoso saber que o Senhor está segurando a nossa mão. O Senhor está ao nosso lado, dando paz à nossa alma, nos dando a força necessária para trilharmos a jornada de fé, confiantes no que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós te louvamos por isso e agradecemos pela bênção dessa noite, por esse culto que estamos prestando a Ti. Em nome de Jesus. Amém.